Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. Nós vamos hoje retomar na página 25, o relacionamento do casal tem precedência em relação à paternidade. Hoje nós temos como leitora Antônia e estamos sob a orientação da Cleusa. Lembrando que os nossos encontros, eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, a sala já está aberta, sempre pelo mesmo link. Então, quem estiver assistindo a gravação pela primeira vez e quiser participar ao vivo, consegue obter as informações do link e ter acesso a outras informações através do perfil do Instagram, Leituras Sistêmicas. E sem mais delongas, Cleusa, eu já passo para você. Boa noite, Helena. Obrigada. Boa noite, Antônia, que vai fazer a leitura. Boa noite aos outros que estão presentes. E olá para todos os que vão assistir depois, né? Então, vamos aproveitar nosso tempo e começar a leitura, Antônia, que eu acho que a gente tem muito para discutir nesses temas. Boa noite, então. O relacionamento do casal tem precedência em relação à paternidade. Para o relacionamento do casal, é importante que ele tenha precedência em relação à paternidade, pois ele é o prosseguimento do relacionamento. Se, por exemplo, um casal está passando por dificuldade e me solicita um conselho, pergunto frequentemente: o que tem precedência, a paternidade ou o relacionamento do casal? Pois quando um casal tem filhos, a paternidade em geral absorve toda essa energia, toda a sua energia, restando muito pouco para o relacionamento. Mas o amor dos pais pelos seus filhos se nutre do seu relacionamento. É a sua continuação. Se, portanto, o relacionamento de um casal volta a ocupar o primeiro lugar, então é mais fácil ser pai e mãe. E, sobretudo, filhos que sentem os seus pais como um casal que se ama, sentem-se muito felizes. A gente já tem que dar uma paradinha aí, porque daí vai começar um outro capítulo, né? E nesse quesito, né, assim, esse relacionamento do casal ter precedência, normalmente, quando vem o filho, eles acabam colocando o filho no meio dos dois, né? Então, em algum lugar, eu não sei se foi em workshop, se foi em livros, eu me lembro, né, do Bert fazer a seguinte colocação: enquanto o bebê é muito pequeno, a mãe tem que se dedicar totalmente a ele, porque ele precisa da mãe, né? Daí ele fala assim, e o pai tem que aceitar isso, porque um dia ele também já foi bebê e recebeu isso da sua mãe, né? Então, assim, então tem esses momentos delicados, né? Que o bebê muito pequeno, ele precisa mais da mãe do que do pai, porque é a mãe que vai amamentar, principalmente. As outras coisas o pai pode fazer, mas amamentar é a mãe, né? Então ele precisa muito da mãe e só que às vezes a mãe acaba colocando essa essa prioridade, o bebê começa a crescer e ela não volta para o marido. Ela fica só com o bebê e bota o bebê na cama no meio dos dois, né? Então, é uma coisa que a gente ouve muito as histórias, a gente vê isso acontecer no dia a dia, e que é um lugar muito pesado para a criança, né? No meio dos pais é um lugar muito pesado para a criança. E às vezes já aconteceu de eu atender alguém que vem com um tema para constelar, e quando pede para colocar pai e mãe e a pessoa, ela coloca o pai e a mãe e se coloca no meio, né? Então, assim, a pessoa passou a vida inteira no lugar do relacionamento dos pais. E daí ela
vem com um peso, a vida dela tem um peso muito maior, porque ela não está livre para viver a vida dela, ela está vivendo o relacionamento dos pais, ela não vai estar pronta nem para um relacionamento individual com uma outra pessoa, né? E, e os pais às vezes acham que se coloca o filho no meio é que o filho vai ser feliz. Só que o filho só vai ser feliz se ele tiver o pai e a mãe bem. Se ele não tiver o pai e a mãe bem, até por conta do pertencimento, ele vai assumir o peso de um ou do outro, né? A criança, para pertencer, se ela vê que o pai está infeliz, ou a mãe está infeliz, um ou outro quer ir embora do relacionamento inconscientemente, ele vai assumir isso no lugar, eu no seu lugar. Então, assim, são situações extremamente delicadas que a gente tem que olhar quando a gente pensa nessa coisa do relacionamento ter precedência. Só que hoje tem os desdobramentos disso, né? Um relacionamento de casal onde um ou outro cônjuge já vem com filho de relacionamentos anteriores. Daí, o filho do relacionamento anterior tem precedência em relação ao segundo parceiro, né? E o parceiro que entra depois tem que saber disso, que esse filho já existia antes dele e que tem precedência aí. Então, acaba sendo uma outra dinâmica, né? Porque, às vezes, o parceiro que chega depois, ele quer exclusividade, quer excluir o filho que o outro já tem de uma outra relação. Quando os dois têm filho de relacionamentos anteriores, um é duplo, né? Porque os dois estão ocupados, os filhos do relacionamento anterior têm precedência, depois o relacionamento atual, né? Não sei se vocês têm alguma coisa em relação a isso, quer trazer algo mais em relação a esse tema para a gente refletir, porque tem muitos desdobramentos isso. Alguém quer fazer alguma colocação? Vai, É a provocação, né? Até porque eu acompanhei um casal, né, com filhos do primeiro casamento. E como é difícil, né, esse equilíbrio, porque o parceiro que traz filhos, eu penso assim, se ambos têm filho, ainda fica um pouco mais fácil, né? Porque ambos vão ter que lidar com isso. Agora, quando um não tem, às vezes ele não entende que esses filhos têm prioridade, né? E prioridade não, eles têm a precedência, né? E, e aí é difícil equilibrar, porque tem que entender a diferença da precedência e da prioridade. Então, querendo ou não, não é abandonar o segundo relacionamento, por exemplo, né? O novo relacionamento. E aí essa balança é bem complexa, porque os dois vão ter que ter maturidade, né? Para equilibrar isso. Até foi um assunto que ontem a Janaína trouxe, né? Que ela disse que tinha um caso, um cliente que ela atendeu que ficava disputando, né? Então, sei lá, se a mulher ficava disputando o lugar com o filho, né? Do primeiro casamento. Então, eu acho que sem maturidade, sem autoconhecimento, é bem desafiador. Muito. isso é uma coisa que vai estar cada dia mais constante, né? Por conta do momento atual de relacionamentos que a gente vivencia, né? E se os dois não forem adultos, vai ser um segundo, terceiro, quarto, quinto, porque você vai para o relacionamento, se não tiver respeito pelos relacionamentos anteriores, e se não respeitar essa precedência dos filhos que vieram antes, dificilmente o relacionamento vai dar certo. Tem que ser bem
Tem que deixar a criança de lado, a criança interna de lado, realmente ser adulto para assumir essa posição, né? E a gente escuta alguns relatos, aquela coisa assim do parceiro que está chegando, tipo assim, querer descartar realmente o filho do outro, né? Você escolhe entre mim ou o seu filho, né? Então, assim, são situações extremamente delicadas e cada dia mais frequente na sociedade, né? Porque, que nem você falou do Décio, tem uma vez ele comentando, disse assim, o amigo dele foi pedir para ele para fazer uma constelação, porque já tinha tido, sei lá, 3, 4 relacionamentos que não tinham dado certo. Daí disse que ele perguntou assim para ele, o que que tem em comum entre esses 4 relacionamentos que você teve? Daí ele começou a falar, a primeira, tipo assim, a primeira mulher tinha isso, 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 a segunda. Eu falo, não, o que que tinha em comum? Ah, assim, como tinha você, rapaz. Se você não se cuidar, não vai dar certo coisa nenhuma. Mas é mais fácil culpar o outro, né, Cleusa? É Muito bem mais mais fácil fácil. culpar o outro. É, Então, A são Rena, situações que são muito delicadas. a Renata está Meninas, levantando deixa a eu mão. fazer uma pergunta para vocês. Eu venho observando em conversas e a gente percebe assim, muitas mulheres, elas acabam saindo do lugar de mulher, como foi falado ali no começo, e elas acabam colocando, elas viram só mãe e elas acabam colocando o filho no lugar do marido. Elas direcionam muita atenção para o filho. E aí, às vezes, você vem conversando, né? Eu venho conversando sempre muito Uber, não sei o que lá, e você percebe que essa história é muito comum, né? Ela deu preferência para o filho em vez de mim, e assim vai. Assim, o que que vocês entendem nesse caso, quando a mulher coloca o filho no lugar do parceiro? É uma figura, é alguma relação com o pai? Como é que vocês veem essa situação? Olha, não dá para dizer é isso ou aquilo, porque é. existem muitas dinâmicas que podem envolver isso, né? A pessoa pode estar emaranhada na família de origem dela, né? Porque, assim, é muito comum emaranhamentos na família de origem. Às vezes tem mulheres, né, que nem aqui nós faltamos em mulheres, mas é uma coisa que a gente tem que ser realista. Tem mulheres que só procuram o homem como um reprodutor, que ela vai para um relacionamento só pelo desejo de ser mãe e não para compartilhar a vida com uma outra pessoa. Daí, no momento que o desejo dela foi satisfeito, o homem deixa de ter importância. Ela já tem o que ela queria, ela já tem o filho. Então, ela não olha mais para ele, né? Então, assim, tem várias dinâmicas que pode estar acontecendo aí. Então, tipo assim, são coisas que a gente tem que olhar no campo para ver qual é a dinâmica de cada uma, em cada caso, né? Mas que é uma coisa muito comum de, dos dois, não é só da mulher, da mãe ou do pai. Num certo, depois que tem o filho, passa a olhar só para o filho e esquecer o parceiro, né? Só que com isso o relacionamento vai estar fadado a não dar certo. E se o relacionamento não dá certo, o filho também não vai ser feliz. Então a pessoa esquece, né? Tipo assim, ou não sabe, não tem conhecimento, que dentro da criança o pai e a mãe têm o mesmo valor. O pai e a mãe é igual. Se os dois não estiverem iguais, ele não vai ser pleno, né? Então, por isso que é muito perigoso quando o casal começa a se distanciar, que na alma da criança ela vai se emaranhar, porque ela vai querer salvar o casamento, ela vai querer salvar a união, porque ela quer o pai e a mãe juntos. A nível inconsciente, toda criança quer o pai e a mãe juntos. Ela não quer que eles se separem. Eu já presenciei constelações de a criança ter ido a óbito e o motivo era unir os pais, né? Tipo assim, alguém foi constelar e tinha o caso de um irmão que tinha morrido. Na hora que montou, né, que abriu a constelação,
essa criança que morreu, ela morreu para salvar o relacionamento dos pais. Só que é bem o amor cego agindo, né? Na alma da criança, ela não sabe, ela quer salvar, né? Ela se sente com força suficiente para salvar, né? Casais com muito conflito, filhos vivem doentes, né? Então, assim, já vi muito essa história, às vezes a criança repetidamente tendo algum tipo de asma, amidalite de repetição, várias doenças assim, daí você pergunta como que está o relacionamento dos pais? Normalmente está em conflito, né? Ou um dos pais está emaranhado. Eu me lembro de uma vez conversando com uma pessoa, ela estava falando do comportamento do filho, tipo assim, 5, 6 anos, tinha batido na professora, jogado a cadeira na escolinha na professora, daí a escola tinha chamado ela e, tipo assim, expulsando a criança de pré-escola, né? Eu perguntei para ela, mas o que está acontecendo em casa, né? Por que ele está assim? Não, eu e meu marido somos almas gêmeas, nosso relacionamento é perfeito. Daí você começa a jogar a conversa, né? Você não fica, porque ela não tinha vindo procurar uma constelação, a gente estava conversando sobre uma outra coisa. De repente ele fala assim, de repente ele está assim porque ele está com saudade da avó que criou ele e agora a gente não está mais visitando ela. Disse, mas o que aconteceu? É que meu pai morreu e a minha mãe ficou do lado da minha irmã na partilha da herança, e daí eu briguei com a minha mãe, ela não quer mais ver a gente, ela que cuidava do meu filho não cuida mais. Então, tipo assim, os pais se achavam almas gêmeas, o casamento em casa estava perfeito, mas a família da mãe estava em ebulição. E a avó que cuidava da criança até aquele momento não estava nem recebendo ele como visita. E essa criança tinha que pôr isso para fora. O que ele fez? Bateu na professora. Né? Mas ela não entendeu que o conflito, que o comportamento da criança estava ligado. Isso, essa pessoa, acho que era psicóloga, ou era pedagoga, era alguém assim que se pensa, mas ela não parou para perceber, né, que a criança está pedindo socorro. Então, essas coisas, a criança ela absorve os conflitos da família, dos pais ou da família de origem de um ou do outro, né? Porque ela quer salvar aquilo que é dela. Ela quer ser inteira, ela quer ser plena. Para ela ser plena, tem que estar tudo em harmonia. Então, ela se emaranha. Então, essas mulheres que estão olhando só para o filho e esquecendo o parceiro, elas precisam se trabalhar, porque sem o parceiro não tem filho. E o filho não vai ser feliz se ele não tiver pai. Toda criança precisa de um pai. Né? Como dizer, ela precisa de um pai para levar ela para o mundo. Senão ela vai ficar presa no reduto da mãe, ela não vai ser inteira nunca. Fala, Antônia. Não, eu falo, não é nem muito longe, eu ouço próximo, até na família, dizer, mas criticando, por exemplo, uma outra pessoa que está dando prioridade para o relacionamento ao invés dos filhos, achando que está errado porque filho é para sempre e marido não é. Esquece daquele vínculo que a gente já conversou, né? Que existe entre. A partir do momento que, né? Existiu o vínculo, não é bem assim, marido a qualquer momento deixa de ser marido, né? Pode deixar, mas o vínculo existe. Então, essa conversa é bem complicada quando ou não tem nenhum conhecimento, por exemplo, espiritual, né? Porque na religião a gente também aprende que a prioridade é do marido, né? Quem não tem nenhum dessas duas informações, nem da constelação, vive um emaranhamento e transborda para o filho com certeza, né? Mas eu ouço muito isso. Filho é para sempre, marido não. Né? Filho é para sempre. Né? Eu falo assim, depois que fez, não dá para devolver lá dentro. Saiu do útero, você não consegue pôr de volta. Só que você tem que preparar ele para voar.
Você não pode deixar ele preso, né? E para ele voar, ele tem que estar com as duas asas, ele não vai voar com uma asa só, né? Esse exemplo das duas asas é fantástico, Cleusa. Obrigada por lembrar. Não é? Para pensar, se o filho, se ele tiver só mãe ou só pai, ele não vai estar pleno. Ele precisa de ter as duas asas para voar. Então, ele tem que ter pai e ter mãe. E tem que ter pai e mãe no mesmo tamanho. Os dois têm que ter o mesmo valor dentro da alma dele, né? Então, isso que é muito importante, porque se tem um relacionamento harmônico, independente se os pais estão juntos, né? O homem e a mulher estão juntos ou separados. Né? Eu digo, homem e mulher se separam, pai e mãe não se separam. Então, se o homem e a mulher se separam, mas um respeita o outro, né? Como diz o Bert, um pode dizer para o filho: em você eu amo continuo amando a sua mãe, em você eu continuo amando o seu pai. O filho vai ficar bem. Agora, se não tem isso, é muito pesado para a criança, é muito pesado para o filho, quando não tem essa harmonia entre os pais, porque ele vai se sentir dividido. Fala, Mônica. Então, e quando um dos pais morre, aí fica complicado, né? Às vezes a mãe coloca o filho homem, se tiver filho homem, no lugar desse pai, né, que morreu. E é muito pesado, né, para o filho. É muito pesado. Tipo assim, que nem ele disse, o pai pode morrer, mas ele continua sendo pai, né? Não dá para excluir. E filho não substitui o lugar do marido. Não, E isso é muito, muito comum, era é, muito comum. Era, não estou dizendo que continua sendo hoje, até porque os jovens e as crianças de hoje são diferentes. Mas nas gerações mais antigas, mais velhas, o filho homem era colocado realmente no lugar do pai quando o pai morria. Ele era responsável pelos irmãos, às vezes até pela própria mãe, principalmente porque a mulher normalmente não trabalhava fora, muitas não eram nem alfabetizadas. Então, o filho era colocado como o chefe da família. E isso era muito pesado para eles, foi muito pesado. E isso normalmente, né, tipo assim, esse peso, ele não estava livre para o casamento e para os filhos que ele teve depois. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa estar repensando em cima disso, né, e desses hábitos culturais da gente, né? Não dá para voltar atrás e desfazer, mas a gente tem que pensar muito nisso. E quando vem uma situação, a gente tem que contextualizar, a gente tem que ver mais ou menos a fase, né, a faixa etária da pessoa, a fase, e tentar ver esses emaranhamentos. Às vezes a gente escuta, tipo assim, um exemplo. Ah, tipo assim, a minha avó criou o meu pai sozinho. Ela nunca contou quem era o pai dele. Olha que mulher forte, né? Uma mulher forte que excluiu o pai de uma criança. Ela tirou o pai da vida dele. E isso fez falta. No comportamento dele durante a vida, pelos relatos, com certeza esse pai fez falta. Foi um homem que acabou se envolvendo com bebida, não foi um marido perfeito, foi um pai não sei que jeito. Ele já não teve isso, ele não tinha o que passar, né? Mas para a neta que estava se referindo à avó, olha que mulher forte. Então eu vou ser uma mulher forte igual a minha avó. Então, assim, a gente vê N situações que a gente pode estar
se relacionando a isso, né? E a importância desse relacionamento de casal quando eles estão juntos e quando eles se separam, continuam juntos no filho, né? Não sei se alguém tem mais alguma coisa, alguma, como diz Helena, alguma provocação, alguma pergunta, porque daí na hora que a gente vai conversando, a gente vai lembrando de exemplos, né? Se ninguém tiver nada, daí a gente pode ler mais um pouquinho. Vamos lá. Para que o amor dê certo, o trabalho terapêutico de Bert Hellinger numa oficina de 3 dias com 15 casais. Considerações prévias. O capítulo que segue documenta uma oficina de 3 dias com 15 casais da Alemanha e da Áustria. Ao participar da oficina, esses homens e mulheres tinham entre 27 e 56 anos de idade. 7 pares eram casados, 4 viviam juntos, um casal não vivia junto. 2 casais viviam uma situação de separação e um casal estava prestes a se casar. 7 casais tinham filhos em comum. 4 homens tinham filhos de relações anteriores. Esses filhos viviam com as mães. Uma mulher tinha um filho de um parceiro anterior que vivia com ela e o seu novo parceiro. Um casal não podia ter filhos, porque o homem é estéril. Um casal não conseguia ter filhos, apesar de os exames médicos indicarem a possibilidade de uma gravidez. Os casais foram escolhidos pelo editor do livro. Critério decisivo era que os 2 parceiros tivessem um assunto a ser tratado em seu relacionamento e que fossem apresentados na oficina as mais diversas constelações e dinâmicas de relacionamento. Bert Hellinger não recebeu nenhuma informação prévia sobre os casais e os viu pela primeira vez no início do curso. O relacionamento de um casal é a época culminante da vida. Bert Hellinger para o grupo. De início, gostaria de dizer algo sobre o relacionamento de um casal. O relacionamento de um casal é a vida em sua plena realização. A criança e mais tarde o adolescente desenvolve-se nessa direção. Essa é a meta. E esse desenvolvimento é acompanhado de grande expectativa, o que justifica, pois, o relacionamento bem-sucedido de um casal é a época culminante da vida. Tudo se desenvolve nessa direção. No entanto, a transição ao relacionamento de casal e à paternidade implica uma renúncia à infância e à juventude. Com o relacionamento, transpõe-se um limiar e não se pode mais voltar atrás. A infância e a juventude se acabam. Uma das dificuldades no relacionamento de um casal consiste em que se deseja salvar a juventude, levando-a para o relacionamento. Mas isso não funciona. Isso acabou. Qualquer desenvolvimento humano sempre significa transpor um limiar. Depois que transpomos esse limiar, tudo fica diferente e não podemos mais voltar atrás. O exemplo fundamental é o nascimento. No seio da mãe, a criança se sente bem, mas de repente não aguenta mais, precisa transpor o limiar. Então tudo é diferente e ela não pode mais voltar atrás. Os limiares importantes seguintes são o matrimônio e a paternidade. A juventude passou, não se pode mais voltar atrás. O relacionamento a 2 dá certo quando transpomos esse limiar e olhamos para frente, em vez de olhar para trás. Essa foi uma primeira introdução. Agora gostaria de fazer uma rodada, isto é, cada um pode dizer seu nome e expor em uma ou 2 frases o assunto que deseja trabalhar.
E qual seria para ele ou para ela um bom resultado no final desta oficina? Para a Rô, você Só mais um pouquinho, Antônia, antes da gente entrar nos casos, eu me né? empolguei. Aqui nessa introdução, ele fala dessa coisa dos limiares, né? Então, né, daí ele dá esse exemplo, assim, a criança no seio da mãe, no útero, né? Chega um momento que ela não pode mais ficar ali e ela precisa de romper esse limiar, ela precisa nascer, né? Daí ele coloca esse limiar do casamento, né? Então, no momento e em outras situações, ele não coloca nem o casamento, ele fala da união sexual, que a partir do momento que acontece a relação sexual, existe um vínculo que nenhum dos dois vai ser igual mais depois que isso acontece, né? Então, aquele ditado popular que o homem lavou, tá limpo, né? Que era tipo assim, o que eu cansei na minha região, a gente ouvia muito isso, né? Porque a mulher tinha que ser virgem, o homem não precisava, porque ele lavou, estava limpo, não tinha nenhuma mudança. Hoje a gente sabe que a relação sexual vinculava, né? Então eles não eram mais livres, né? E mesmo quando eles iam para o casamento, eles já tinham tido outras relações, porque era tradição ter uma iniciação sexual logo na adolescência, logo pós-adolescente, né? Então, isso vinculava, então, estava rompendo um limiar. No momento que isso acontecia com a companheira, com a mulher que ele ia viver junto, ele estava rompendo um outro limiar. O casamento tinha um outro rompimento. E muitas vezes as pessoas casavam para cumprir um protocolo, porque era normal que naquela idade ele tinha que casar. Então, ele casava, mas ele queria continuar vivendo a vida que ele tinha como solteiro, né? Saindo com os amigos do mesmo jeito, passando a noite nos lugares que ele costumava ficar com os amigos e a mulher ficar em casa. Então, tipo assim, ele não rompeu o limiar, ele estava vivendo olhando para trás. Ele não cresceu com a relação, né? Ou a mulher, em algumas situações, que também não queria abandonar o que ela tinha antes do casamento. Então, no momento que os dois se unem, os dois têm que estar prontos para deixar algo para trás, para poder olhar para frente juntos, né? Não adianta querer olhar para frente sozinho, ou um ou outro. Se os dois não olharem juntos, o relacionamento não vai dar certo, né? Então, o complexo é aquilo que ele diz lá no começo do livro, né? O que a gente já comentou várias vezes. Os dois têm que estar em harmonia com seu grupo, aceitar os valores do grupo do outro, né? Abandonar algumas coisas para juntar o que for comum entre eles e olhar para frente para poder desse novo sistema que eles estão formando. Então, se não rompe esse limiar, vai ter problema. Depois tem esse processo de adaptação dos dois. Daí vem o filho, que é um outro limiar a ser transpostos, né? Então, tipo assim, antes era um marido e mulher, só. A partir do nascimento do filho, são pais. E não tem mais como voltar atrás. São limiares que não tem como, você nunca mais vai deixar de ser pai, de ser mãe. Juntos ou separados. Pais não se separam. Homem e mulher separa e pai e mãe vai continuar junto a vida inteira, né? Então, se um ou outro não estiver disponível, né? Porque às vezes não é nem que a pessoa não quer, ele está emaranhado em situações anteriores, né? Das famílias de origem, está emaranhado em coisas que às vezes ele nem sabe que aconteceu em gerações
antes dos pais, dos avós, e ele não está pleno para estar pronto na hora que ele cruza essa linha desse limiar para poder se juntar ao outro, né? E às vezes esses emaranhamentos são coisas que são invisíveis e um vai cobrar do outro aquilo que ele não pode dar. Ou às vezes um ou outro não teve o pai ou a mãe presente, vai procurar, na hora que rompe esse limiar, ele não está adulto, ele vai estar procurando ou o pai ou a mãe no parceiro. E também não vai dar certo, né? Então, romper esses limiares, estando prontos para dar esse passo, tudo bem, mas no dia a dia a gente sabe que isso não acontece, né? Então, daí aqui ele vai começar a dar os exemplos de coisas que vêm ilustrar isso, né? Então, são momentos que não dá para voltar atrás. Você foi e você precisa olhar para frente. Só que o atrás tem que estar resolvido, porque o atrás é a raiz, o atrás é o que nutre, né? Então, não adianta, tipo assim, eu não estou bem com a minha família de origem, então eu vou esquecer que ela existe e vou para um relacionamento para poder ser feliz, né? Então, enquanto você não pegar as moedas da sua família de origem, você não está pronto para seguir em frente e ser feliz. Vamos mais um pouquinho? Doce ilusão, né? Quanta gente casa para sair de casa, né? Mal sabe o enrosco que está entrando. Então, tipo assim, às vezes eu vejo isso, eu olho para a minha história, né? Meu pai dizia assim, que mulher não tinha juízo para viver sozinha, que ela precisava casar para ter um homem para cuidar dela. Daí eu quis mostrar, provar para ele o contrário, eu não me casei. Tá vendo? E só fui descobrir isso bem depois. É. Porque ele dizia isso, eu achava um absurdo, E ele né? não Não assim, cobrava para você se casar, não? hã? Ele não cobrava, não fazia cobrança para você se casar? Não, ele não fazia cobrança, mas ele tinha esse dito, a frase dele é assim, mulher não tem juízo para viver sozinha, precisa de um homem para cuidar dela. Hum. E eu achava isso um absurdo. Daí eu quis provar para ele que eu não precisava de um homem para cuidar de mim. Fiquei sozinha. É, né? Como a gente. Realmente o inconsciente é uma coisa maluca, né? É, Os são umas votos, coisas assim que quando você alguns vê, você diz, votos, né, que a nossa, gente faz. eu digo assim, nossa, foi isso que atuou na minha vida. É impressionante. É muito interessante. Meu Vamos marido seguir em assistiu frente. uma parte da aula comigo, né? Hã? Do encontro passado, meu marido. Hã? E aí, Hã? assim, ele ficou, porque ele não gosta muito do assunto de constelação, né? Mas aí ele se interessou, então eu fui conversar com ele sobre essa questão da adoção, porque a gente tem, né, adoção na família. Aí fui falar dos vícios, o quanto que o vício é falta de pai, falta de mãe. Aí ele ficou meio preocupado, porque teve uma fase que meu filho foi experimentar narguilha, essas coisas, né? É, aí, sabe aquela coisa de procurar onde é que está a minha responsabilidade? Achei interessante, né? Então, se a gente for realmente analisar tudo, que nem quantos que não vão para um casamento já por conta de uma gravidez, né? Ou separa com um ferido e aí nem pensa no filho, né? Sobra toda a dor mesmo e a alienação em si, né, para a criança. Então, olha. Realmente a gente tinha que já na escola nascer sabendo as leis do amor, como disse o René, É né? Não, porque elas vão atuar independente da gente saber ou não, não. mas a gente Daí, não se a gente sabe, a gente pode escolher, né? é, mas por isso que era bom saber desde que nasce, né?
Ficava mais fácil a vida, né? Com certeza. Vamos lá. Traumas de infância refletem-se na relação do casal. Acho que é Roger. Meu anseio é trazer a vida cotidiana, a atmosfera na qual conheci a minha esposa. No momento, isso não está dando certo. Esse seria meu anseio. Roger está com lágrimas nos olhos. Bert Hellinger. Gostaria de trabalhar com você imediatamente. Você está muito comovido. Ele assente com a cabeça. Bert Hellinger. É o movimento de uma criança. O que aconteceu com a sua mãe? Roger. Vem em minha mente uma determinada situação. Estive internado no hospital quando tinha 2 anos e meio e me tiraram o apêndice. A minha mãe simplesmente não estava lá. Bert Hellinger, sim, exatamente. É esse o sentimento. É uma experiência antiga que está sendo agora repetida no relacionamento. Com isso, a mulher se sente sobrecarregada. Precisamos solucionar isso no nível a que pertence. Faremos isso mais tarde. Assim, a sua alma ficará mais livre e poderá dedicar-se à sua mulher de uma outra forma. Assim, a sua mulher também ficará aliviada. Poder entregar-se totalmente. Elke. Para mim, seria uma boa solução se pudesse entregar-me totalmente, se não me reprimisse mais. Bert Hellinger. Você sabe como a gente se entrega totalmente? A gente olha o parceiro nos olhos. Olhando nos olhos, funciona. Olhe nos olhos de seu marido até enxergá-lo. É o que volta-se para Roger e olha para ele. Bert Hellinger, não, não, você não está vendo. Seu olhar está ausente. É como se Elke estivesse olhando através de Roger. Bert Hellinger, está bem, isso já basta. Fiz um primeiro teste. Você vê outra coisa. Não sei o que é que você está vendo. Se pudermos solucionar o problema lá onde você está olhando realmente, então poderá dedicar-se a seu marido livremente e olhá-lo nos olhos. É o que suspira profundamente e começa a sorrir. Bert Hellinger, foi um belo suspiro. Agora vem o outro olhar. É esse o olhar. Assim é que você deve olhá-lo nos olhos. É o que sorri para Holger e coloca sua mão na dele. Aí tá, a continuação Vamos deles dar na mais página. uma paradinha aí. Teve algum conflito aí no chat? Não, é que a Dilena falou que a gente pulou a 27, mas a gente ainda leu e antes A de gente começar a leu a ler, 27. e ainda falou, a Cleusa parou, deu uma pausa para falar. Você deu. Gente, Você caiu? Você tinha não, caído? Mas a gente leu. eu? A Ah, gente então leu. desculpa. A gente leu, fez a pausa para conversar sobre essas coisas do limiar, de cruzar o limiar, que ele coloca na continuação da 27 na 28. Dilena, hashtag fica a dica. Ó, leia de novo e absorva, porque provavelmente você fugiu por algum motivo. Então, aqui já começa, tipo assim, complementar um pouco daquilo que a gente estava lendo, falando antes, né? O que a criança traz de casa, né? Da família de origem, vai refletir no relacionamento de casal, né? O que nós, adultos, trazemos da nossa criança. A nossa criança ferida, ela vai vir à frente de qualquer relacionamento que a gente tiver, que pode ser o relacionamento de casal, pode ser relacionamento de trabalhos, de repente pode ser um relacionamento na fila do banco, na fila do supermercado.
se aquilo reflete em algo que você viveu lá na sua infância, não é o adulto que reage, é a criança que reage. Então, você vê umas brigas assim ridículas. Eu vi ontem, hoje, eu vi alguma coisa na internet, eu só vi a manchete. Uma festa junina de escola, um pai subiu, agrediu uma criança de 4 anos, acho que porque fez alguma coisa com o filho dele, na hora de dançar, na hora da apresentação. Não sei o que aconteceu entre as crianças, o pai de uma das crianças subiu no palco e bateu na criança que ele achou que... Então, assim, não foi o adulto que agiu ali, foi uma criança ferida. Ele Ele ouviu. falou que estavam fazendo bullying com o filho dele. Então, estavam fazendo bullying com o filho dele, no meio da É, festinha da escola, ele foi lá e bateu no amiguinho do filho. que essa criança que ele que bateu numa criança, essa criança É, estava fazendo bullying com o filho dele. então, tipo assim, esse adulto que foi lá agredir uma criança pequena, Pois não, é, não foi o adulto que agiu, foi não. a criança interna ferida dele que foi na frente naquele momento. E a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa criança, a gente tem que dar para ela, nós adultos, dar para a nossa criança interna o que faltou, para a gente não estar cobrando do outro nos dia a dia aquilo que faltou, né? Que nem aqui no caso dessa que ele cita, né? Tipo assim, na hora que ele está falando do relacionamento de casal, ele está comovido e o Bert percebe que o movimento dele, a expressão dele é infantil. Por isso ele pergunta: o que aconteceu com a sua mãe, né? Porque ele está falando em relação à mulher, né? O que o homem procura na mulher quando ele não é adulto? A mãe, né? Então, daí já fica assim claro que aconteceu algo lá na infância, né? Ele cita quando ele tinha 2 anos, né? E isso antes acontecia muito. Quando eu comecei minha vida profissional, eu trabalhei em farmácia hospitalar. E, na época, as crianças que eram internadas na pediatria, as mães não podiam ficar junto. As crianças ficavam sozinhas, né? Hoje isso mudou bastante, mas na época as mães não podiam ficar. Eu fico imaginando aquelas crianças, né? Elas estavam ali, as enfermeiras cuidavam, mas, tipo assim, elas tinham dores, ela chorava e era uma enfermeira para cuidar de um monte de criança, né? Elas não sabiam que a mãe não podia estar com elas. O sentimento na alma delas que ficou registrado foi de abandono, né? E aqui provavelmente foi uma situação dessa. Eu fui internado, fiz uma cirurgia e minha mãe não estava lá. E isso marca a alma da criança. Quando a gente vai trabalhar a criança ferida, isso vem à tona assim, muito forte, né? E daí, quando vai ver a mulher dele, que ele pede para olhar, ela também não está olhando para ele. Então, como que esse relacionamento dá certo? O homem está preso na criança ferida e ela está olhando para um outro lugar. Daí vem um filho nessa relação. Esse filho, para pertencer, ele às vezes ele vai ocupar o lugar para onde a mãe está olhando. Para ele ser visto, ele vai ocupar aquele lugar, né? Porque na alma do filho ele quer salvar a mãe ou quer salvar o pai, né? Então os emaranhamentos que a gente vai encontrando pela frente, ou que às vezes a gente vai vendo na nossa própria história, dentro da própria família, com os amigos. Então, quando a gente pode estar, né, de vez em quando tem uma amiga que às vezes eu falo para ela: ei, cuida da Mariazinha. Ela, mas você acha isso? Eu digo, cuida da Mariazinha um pouco, né? Ela está aí. Ela está aí na frente, né?
Então, assim, são situações bem delicadas. Vamos mais um pouquinho. Fala, além dessa situação, agora, graças a Deus, no nascimento, fica com a mãe, mas que nem meu filho. Ele nasceu 21h20. Eu só fui ver meu filho no outro dia. Pensa na sensação de abandono, não é? Cadê? Então, De essas repente, coisas mal eram eu muito. nasci. Sumiu tua voz, Antônia. Não, eu falei, de repente, a criança pensa, puxa vida, cadê, né? Então, graças a Deus, isso mudou também agora, É, né? muito, graças a Deus mesmo, né? Então, eu tenho um livrinho que eu olho de vez em quando, um trabalho de uma terapeuta, onde ela coloca criança ferida, criança que fere a si e aos outros, Sim, né? verdade. Então, assim, e isso era comum, os bebês É, não ficavam com as mães, né? Até muito recente. E mesmo agora, que nem esses dias eu vi a história de uma mãe que teve gêmeos, só que eles nasceram prematuro, daí tem que estar na incubadora. Ela passa o dia no hospital, daí, tipo assim, uma parente dela falou assim, só que ela está com pouco leite. E um dos bebês está mais fragilizado. Então, a médica está priorizando o leite materno para esse que está mais fraquinho do que para o outro, né? Tipo assim, olha na alma dessa criança como é que vai ficar. é, Ele não sabe que o que está sendo feito é para manter a vida dele, para manter ele em vida. Já foi separado da mãe, já teve que romper esse limiar, né? Tá lá dentro daquela coisa mecânica, apesar que hoje eles estão usando uma série de coisas para deixar humanizado, né? mais humanizado ali, né? Mas tá, tem que ficar ali por um tempo. E daí o leite da mãe para o irmãozinho e não é para ele. É. Então, Mas são situações, assim, são tem um histórias outro muito olhar. delicadas, Vamos lá. né? Continua pelo horário você acha Como a melhor? gente começou um pouquinho depois, acho que dá para ler mais um pedacinho. Tá. Mas aí nós vamos lá na 110 ou não? Continua aqui. Continua. Olha, eu pensei muito sobre isso, se a gente chega aqui, se a gente vai lá no final, mas eu acho que se ele fez essa sequência, Tem uma lógica, né? E, tem um e, na ver- motivo. e na Senão ele não verdade, ia fazer isso, né? É, aqui o que acontece é que ele está fazendo aquele, sabe, quando ele pede para as pessoas aquela falarem, rodada. rodada, aí depois ele começa, entendeu? É. É bom Então, eu seguir. acho que a gente deve ir seguindo a ordem mesmo. Aqui o equilíbrio entre o dar e o aceitar. Alexandra. Meu desejo é simplesmente soltar-me para ficar mais feliz. Marcos. Espero dar um passo no sentido de encontrar um equilíbrio entre mim e Alexandra. Um equilíbrio entre o dar e o aceitar, também entre soltar e reter. Bert Hellinger. Quem dá mais e quem toma mais entre vocês dois? Marcos. Eu não acho que um dá mais e o outro menos, mas que frequentemente o fazemos no momento errado. Bert Hellinger. Permaneço na minha pergunta. Quem dá mais e quem aceita mais? Para Alexandra. O que diz você? Alexandra, eu dou mais. Bert Hellinger. O equilíbrio entre o dar e o receber é condição indispensável para um relacionamento bem-sucedido. Entretanto, deve-se levar em conta ou em consideração que nem todos podem dar tudo e que também nem todos podem receber tudo. Cada um está limitado naquilo que pode dar e naquilo que pode receber. Com isso, é colocado de antemão um limite ao dar e ao receber. Em um relacionamento bem-sucedido, também é preciso que se dê somente tanto quanto o outro possa receber, e que se deseje e receba somente o tanto que o outro possa dar.
Esta é, já de início, uma limitação. Mas o curioso é que, se a gente se adapta a isso, mais tarde o dar e o receber ainda podem crescer. Para a Alexandra, uma possibilidade seria que você lhe dissesse alguma vez, bem secretamente, o que deseja. Para Marcos, ela lhe diz às vezes o que deseja? Marcos pensa um pouco. Sim, acho que sim. Bert Hellinger, ela o diz concretamente, de modo que você possa realizá-lo? Marcos, sim. Bert Hellinger, vou lhe dar um exemplo do que significa um desejo concreto. Alguns parceiros dizem ao outro: gostaria que você me amasse mais. Assim, o outro parceiro não sabe nunca quando isso foi satisfeito. Mas se disser: venha dar um passeio comigo por meia hora. Neste caso, ele sabe exatamente quando o desejo foi cumprido. É importante dizer concretamente o que se deseja, senão o outro se sente pressionado por uma expectativa que não pode satisfazer. Então, não dá absolutamente nada, porque isso é demasiado para ele. A descrição concreta daquilo que se deseja é muito importante para ambos. Mais tarde veremos isso em detalhes. Olha que exemplo mais lindo esse, né? Venha dar um passeio comigo por meia hora, né? Senta aqui para a gente ver um filme junto, né? Vamos estourar um saco de pipoca e comer, conversando. Então, assim, que são coisinhas básicas que você pode estar fazendo com o seu parceiro e que une, né? E que são concretas, né? Se não, que nem naquele exemplo que eu comentei que o Gunther traz no outro livro, do homem que deixou a mulher, né, recém-casado, deixou a mulher e viajou só com os pais. Ele passou 20 anos tentando compensá-la por isso, e nada que ele fazia deixava ela satisfeita. Ele nunca tinha parado para perguntar para ela o que ela precisava para ser compensada pela falha que ele cometeu, né? Então, tipo assim, quando ele conversa com o amigo que era terapeuta, o amigo faz essa pergunta: você já perguntou para ela o que ela precisa, o que ela quer como compensação? Né? Fazia 20 anos que ele estava tentando compensá-la, mas com essa coisa do que não era concreta. Então, ele fazia, mas ele não preenchia, né? Então, assim, a importância de um olhar nos olhos do outro e um dizer para o outro realmente o que precisa, o que deseja, de uma forma concreta, né? De uma forma real, sem sonhos, sem querer que o outro seja aquele parceiro que ele sonhou, né? Permitir que o parceiro seja real e ser feliz com ele do jeito que é, né? Como uma frase que tem no começo no começo do outro que ele fala, né? Eu amo você do jeito que você é, mesmo que você não é aquela que eu sonhei, que não seja. O fato de eu ter você me faz mais feliz do que os meus sonhos, né? Então, para isso precisa diálogo, né? Para isso precisa olhar um nos olhos do outro, né? Porque olhando nos olhos, muita coisa não precisa ser dita. Eu me lembro de um workshop em São Paulo que era sobre casal. A Sophie chama um casal que estavam sentados próximo a mim. Ela chama no palco os dois. Daí ela só coloca um na frente do outro. Ela não pergunta nada, ela coloca um na frente do outro para eles se olharem. E foi um tempo, mas os dois se olhando, de repente você percebia
a lágrima escorrendo no olho de um e a lágrima escorrendo no olho do outro. Ali só os dois se olhando sem falar nada, né? Provavelmente ali estava vindo à tona quanto tempo eles dois não faziam isso, né? Que é uma coisa tão simples e que se perde no dia a dia, porque no dia a dia a gente esquece que o essencial é o simples, né? Então, é aquela preocupação da mulher de ser perfeita, a dona de casa perfeita, a esposa perfeita, mas não para olhar nos olhos do marido. E dele de ser o provedor maravilhoso, não deixar faltar nada, também não tem tempo para olhar nos olhos da mulher, né? Sendo que, às vezes, com muito menos, um olhando nos olhos do outro, a relação pode ser mais durável, mais sustentada, né? Porque esse contato anímico, ele vai dar força, vai dar uma sustentação. Não sei se alguém quer trazer mais alguma coisa, tem algum exemplo a respeito disso. Fala, Helena. Eu ia destacar um item aqui no livro, mas eu vou falar disso que você está falando agora, que me tocou muito, né? Agora em abril eu estou numa mentoria com a Sophie Hellinger e ela também trouxe a base dessa mentoria é a comunicação nos relacionamentos. Ela colocou lá um casal e perguntou para eles quantas vezes, né, quanto tempo eles se dedicavam para ter uma conversa. E aí eles se olharam, começaram a falar dos filhos. Ela falou: não, não sobre filhos, com vocês, né? Então eles não souberam responder. E ali você percebia que não tinha mais, né? Por conta do dia a dia, não tinha essa dedicação, né? De conversar sobre eles, né? Então isso para mim marcou muito, porque realmente, gente, é isso que a gente que nutre, né? Nem que fosse 5 minutinhos antes de dormir, né? E ela ressaltou dessa importância de fazer isso diariamente, né? Então isso, você vê, ó, a gente está aqui num livro que sei lá de quando que é, e aí a gente vai cair sempre na comunicação, né? Então, esse é um do que eu queria dizer, complementar o que você falou, né? E aí eu queria destacar aqui, dessa última leitura que a gente fez, Cleusa, na página 29, quando ele pergunta, né, quem dá mais e quem toma mais entre eles, né? E aí ela vai responder que, não, ele que fala, a gente faz, acho que mais ou menos igual, mas frequentemente no momento errado. Então, isso é uma outra coisa, né? Primeiro que essa troca não tem que ser imediata. Às vezes não vai acontecer no mesmo momento, né? Então, às vezes a pessoa, quando a gente aprende isso, principalmente no início, a gente fica pelo menos é uma coisa que lá atrás, quando aprendi lá em 2009, você fica naquela neura assim, nossa, eu tenho que equilibrar, né? Então, primeiro, a gente fica querendo equilibrar, tipo, toma lá da cá, e também, às vezes, da mesma forma, né? Então, sei lá, se te agradou com alguma coisa, você vai querer fazer igual, e né? Tem N formas, né? Esse equilíbrio, essa troca de formas diferentes, né? Principalmente, né, quando, de repente, numa relação, o marido é o provedor e financeiramente ele que mantém a casa, né? A mulher, a gente até já falou isso em outros encontros, a mulher vai equilibrar isso de outra forma, né? Então, eu achei interessante isso daqui, dele falar que, às vezes acho que a gente fazia no momento errado, né? Não tem um momento, eu acredito, né? E é isso. E nessas respostas dos dois, né, para a gente, antes da gente encerrar, para ele, eles estavam da mesma forma, né? Ele acha assim, às vezes no momento errado, mas não tem um que dá mais que o outro. Só que para ela achava que ela dava mais. Então, assim, são detalhes que, se tivesse esse olhar, olho no olho, já seria mais equilibrado. Então, aí você vê que já tem um conflito entre os dois,
ela acha que dá mais, e ele acha que eles dão de forma igual, que tem um equilíbrio, né? E daí o Bert fala dessa importância, né, do equilíbrio entre o dar e receber, né? Tipo assim, e daquela coisa de eu não esperar mais do meu parceiro do que ele pode me dar. Então eu tomo, né, eu tomo aquilo que eu necessito. Eu não espero mais do que isso. E eu dou aquilo que ele pode receber. Não adianta eu querer dar mais do que ele pode receber também, né? E isso tem como pano de fundo os emaranhamentos que cada um traz, né? Porque às vezes a pessoa vem de um emaranhamento que ele não consegue receber, ou ele não tem para dar, né? Então, a importância de cada um olhar para a sua história e de um olhar a história do outro. E nem nesses workshops de casais, quando tem essas constelações de casais, onde estão os dois juntos, é importante um ver a história do outro, né? Porque daí você vendo a história do outro, você consegue, de alguma forma, entender o comportamento dele em determinados momentos. Já que, às vezes, quando você abre o campo e acontece isso, às vezes um não consegue aceitar ou ver que o outro está dando o máximo que ele pode. Que o que ele não está dando é porque ele está preso, que não tem a ver com a pessoa, né? Então, na época que a gente tinha aquelas frases de solução, frases de cura, né? Uma frase que era muito usada era assim: isso não tem a ver com você. Eu dou aquilo que eu posso. O que eu não dou não tem a ver com você, tem a ver comigo e com a minha história. Essa era uma frase que era muito usada nas constelações antes, quando a gente falava mais. Tanto no relacionamento de casal, como de pai para filho, que às vezes o filho quer aquilo que o pai não tem para dar, ou a mãe não tem para dar, porque ela está emaranhada. Então, eu dizer, sinto muito, eu dou aquilo que eu posso. O que eu não dou, eu dei aquilo que eu tinha para dar. O que eu não dei não é por sua causa, é por minha. Eu não podia, né? Então, assim, quando a pessoa assume isso, fica mais fácil para o outro. Daí não sei se alguém tem mais alguma colocação e a gente para aqui e deixa o resto para o Renê. Não, se cada subtítulo desse a gente É? se cada subtítulo desse a gente parar para um exame de consciência, nós não vamos dormir na noite do estudo, né? Mas, assim, é muito bom, eu acho, esses subtítulos e as coisas que a gente vai trazendo, né? Que vai ajudando a gente a crescer nos nossos relacionamentos de uma forma geral. Nossa, e como? Não tem preço. Eu sempre digo, esse momento, para mim, eu realmente é só assim, em última instância. Do contrário, não assumo nada de terça-feira. Então, eu tomei essa decisão há muitos anos, sabe, Antônia? Eu sempre falo, esse grupo, para mim, quando eu encontrei lá, quando começou, eu entrei, o primeiro dia eu entrei meio de curiosa, né? Tipo assim, o que que vão fazer aí, né? Tipo assim, era um livro que eu já tinha lido inteiro, então, tipo assim, já li esse livro, sabe? Aquela coisa. Daí você entra e começa a ver as reflexões, as perguntas. E eu me sentia muito sozinha, porque eu só estudava sozinha. Daí eu passei a não assumir mais nada de terça-feira e ficar. Então, assim, é quando tem alguma coisa muito séria para mim não estar presente.
né? Exato. Porque eu acho que ele complementa, ele sedimenta aquilo que você já viu, aquilo que você já sabe, E né? sempre tem um novo olhar também, né? Eu É, lembro que na pandemia, quando eu descobri o grupo, para mim, eu falo, salvou minha vida, porque, gente, não sabia o que fazer, tanto dentro de casa, né? E eu uhum. estudei assim, eu assisti às aulas do Olha que o Amor do Espírito, né, gente? Eu acho que eu fiz assim as aulas, eu fazia acho que umas 3 por dia. Pensa numa coisa dessa. Eu estudei aquele livro rapidinho, mas assim, abriu tantos horizontes, eu acho que, sabe assim, foi um escolher realmente o livro certo para começar, que eu estava fazendo após, mas ainda não estava muito. Nossa, eu falo, gente, aquele livro abriu todos os horizontes. E assim, eu falo, um grupo que começou em 2016, né? Como foi? Eu falo, foi uma coisa tão além, né? Imagina, nessa época, estudar online não se cogitava quase, né, gente? Então, e esse grupo começou em 2016, né? É, eu. Foi Então, assim, 9 anos. graças a Alice Satin, né? A É, Alice que Igual a foi a foi mim. uma vanguardista, abençoada. né? E que no contato dela com o Hamilton surgiu esse grupo, né? E ela se afastou, tipo assim, ela grávida, o bebê recém-nascido, ela na frente do grupo. Daí ela engravidou e teve o segundo filho, daí que ela se afastou. É, não, nossa. Eu falei a disponibilidade, né, sua, do Renê, do Marcos, de todos que já passaram, gente, é fantástico, imagina. Porque a gente, nem os pagos são semanais, praticamente, não é? Então é um grupo de Deus, para mim é de É Deus. assim, É verdade. É. esse grupo, eu entrei no terceiro ou no quarto encontro e também não parei mais, sabe? Achei muito. Quando não dá para acompanhar ao vivo, eu acompanho as gravações. E tem cada coisa, e eu toda vez estou revendo, estou repostando nos grupos do Facebook e revendo os dias. Então, tal livro fala tal coisa, peraí, vou lá e eu começo a ouvir de novo. Estou fazendo alguma coisa em casa e estou ouvindo. Acho que é muito bom. Então, gente, muito bom ter vocês, né? Um beijo no coração de cada uma. Obrigada e boa noite. Boa noite, gente. Até terça-feira que vem. Antônia, obrigada pela leitura. Cleusa, obrigada pelas considerações, a participação de todos. E é isso, a gente tem dia que eu não durmo, eu confesso, gente. Eu demoro muito para dormir depois desses encontros. Mexe demais. Mas é isso. Um prazer estar aqui com vocês e até a próxima terça. Se Deus Boa quiser. noite, obrigada. Até. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.